Bom dia, irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O marketing de nossos dias estimula bastante a autossuficiência. Você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo. Você já deve ter ouvido bastante estímulos a uma independência e uma autossuficiência, de tal modo que você não precise de ninguém e nem muito menos vá recorrer ao Senhor, o Deus Criador. Todavia, não é assim a realidade. O homem precisa daquele que o criou. E é exatamente nele que nós temos as vitórias sobre as lutas dos inimigos de nossa alma. Salmo 44, versículo 3 até o versículo 8. O salmista nos conta de onde veio as vitórias de Israel. Nós vimos no versículo 1 e 2 que os pais ensinaram a seus filhos como Deus, com seu braço forte, deu a vitória ao seu povo tantas vezes no passado. E do versículo 3 a 8, ele foca no fato de que realmente de Deus e somente de Deus veio a vitória do povo do Senhor. Ele nos diz: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, ou seja, pela espada dos homens, pela espada dos pais. Nem foi o seu braço que lhes deu a vitória. Não, não foi pela força do homem que Israel tantas vezes venceu batalhas, mas sim pela destra e o teu braço, o braço do Senhor, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Observe então que há uma aplicação do passado. Quando o salmista olhou para o passado, como por exemplo nos diz Juízes capítulo 7, quando Deus chama Gideão e diz: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus levou Gideão a lutar contra os midianitas. Todavia, havia um número significativo ao lado de Gideão, 32 mil. Mas 32 mil contra 135 mil inimigos, os midianitas, ainda poderia ser um número tão grande que o povo dissesse: nós somos fortes, nós conseguimos a vitória, nós fomos melhores do que eles, e então gloriassem em si mesmo. E de que adiantaria então vencer, se eles não glorificariam a Deus? Deus reduz o número de 32 mil para 300 homens, a fim de que os 300 vencessem 135 mil midianitas e no final vissem que a vitória vem do Senhor. Para que no final eles vissem que Deus é a causa de todo o vencer do povo do Senhor. Exatamente isso que o salmista aprendeu de seus pais, que as vitórias de Israel eram vitórias alcançadas no Senhor, para que Deus fosse glorificado, alcançadas de uma forma tantas vezes impossíveis, para que realmente ficasse evidente que Deus é aquele que nos concede a vitória. Não é diferente conosco, porque tanto a salvação em Cristo Jesus realmente foi uma obra e é uma obra exclusivamente de Deus, onde você não pagou o preço como que foi pago por nós na cruz do Calvário, onde você não realizou nada para alcançar a justiça que Jesus alcançou na cruz do Calvário, em que ninguém seria capaz de realizar e cooperar com esta salvação, porque a salvação pertence ao Senhor. Como nos diz
o profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9. Mas Paulo também nos mostra que tantas vezes Deus escolhe os mais fracos para exatamente lembrar que toda glória pertence ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, Paulo diz para aqueles irmãos: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus continua lutando por aquele que nada é aos olhos dos homens, aquele que é pequeno, aquele que é humilde, aquele que é desprezado, e concedendo sua graça para que o nome de Deus seja o único glorificado naquele dia, para que o nome do Senhor seja o único exaltado. Portanto, se você se acha pequenininho, se você vê que você parece tão insignificante aos olhos de um mundo arrogante, de um mundo que é ensinado a ser autossuficiente e se considerar melhor do que os outros, não tenha problema. Deus usa exatamente os pequeninos para glorificar o seu nome, manifestar sua poderosa salvação, porque são esses que renderão glórias a Deus no último dia e não a si mesmo. Aqueles que cantarão vitória ao Senhor e não a si mesmo. Como está fazendo o salmista, que ele diz: não confio no meu arco. Não precisa você confiar em si mesmo, não é essa a ideia. A salvação vem do Senhor, porque não é a minha espada que me salva. E é por isso que o salmista clama. Aqueles que confiam em si mesmo, eles acham que não precisam clamar a Deus, então tentam resolver os problemas com as próprias mãos. Mas aqueles que se consideram pequenos e então sabem da dependência que tem do Senhor, eles clamam a Deus para receber do Senhor graciosa e poderosa salvação. E assim, não só serem abençoados, mas também glorificarem o nome do Senhor. Você se sente pequeno? Sim, clame a Deus, para que Deus manifeste o seu poder na sua vida, porque são nesses que Deus manifesta o seu poder. Lá em Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz que Deus que enviou um espinho na carne, Deus que fez com que Paulo passasse por um aperto com um propósito, para que ele não se ensoberbecesse diante da grandeza das revelações. Ele diz que Deus respondeu às suas orações dizendo: a minha graça te basta. De forma que Paulo menciona: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Para que Paulo não se ensoberbecesse, para que ele não se engrandecesse, ele então foi humilhado, para que ele confiasse unicamente no poder de Cristo e a sua salvação, sua alegria dependesse unicamente da obra do Senhor. Então, o que fazer? Faça o que Deus disse para Josué: tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Apenas obedeça. Ele diz para Josué: apenas obedeça. E Deus mesmo estará à frente, cuidando de tudo o que é necessário, porque a salvação não vem de nós. A salvação vem do Senhor.
Então, confio ao Senhor a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, teu amor, tua misericórdia. Obrigado porque não precisamos confiar em nossas forças, porque podemos confiar unicamente no teu poder, na tua graça, na tua salvação. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes no propósito de obedecer ao Senhor, confiando na tua palavra, que nos conduz a Cristo, para que em Cristo possamos nos alegrar sempre na tua salvação. Receba a nossa oração e abençoe-nos, Senhor Deus. Isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.